Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa e agora em torno da mensagem Acenda a Luz e a mensagem Há um homem aqui que pode acender a luz. Toda vez que o homem apontado por Deus vem ao mundo para cumprir uma promessa que está na Bíblia. Veja, então nós podemos dizer que esse ministério é a luz para a hora. E Deus tem sempre a pessoa apontada e a estação apontada para que aquela escritura se cumpra. Agora, vamos lembrar de Gênesis 3,15, a profecia mãe de todas as demais profecias da Escritura, que a igreja, a mulher, ela receberia uma semente. E a semente da mulher, essa mulher é a igreja e essa semente é Cristo, formado na igreja através da palavra falada, como foi em Maria. Maria é um tipo da verdadeira igreja. Vamos lembrar. Um anjo veio a Maria. A palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria. Maria creu na palavra e a palavra se tornou carne. E o fruto dessa palavra falada foi chamado de a semente da mulher. E disse o profeta que Maria foi um protótipo para este tempo em que nós estamos vivendo, quando a verdadeira igreja receberia a semente palavra falada, para manifestar nesse tempo presente, veja, formado no seio da igreja, outra semente. Evidentemente que essa semente é Cristo formado na igreja. Por isso a Bíblia fala nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, Jesus, formado no ventre da igreja, como foi em Maria. Veja, pelo poder da palavra falada. Então, quando o entendimento correto das profecias vem ao nosso coração, é quando o poder de cada profecia ou de cada promessa será liberado sobre nós, sobre a igreja. Por isso, em Apocalipse 10, nós temos a ordem do anjo. Vá até o anjo e toma o livro e come-o. Em outras palavras, receba semente. Veja, a palavra falada é a semente original. Nós não estamos aqui para formar um novo grupo denominacional, uma nova igreja denominacional. Não. Agora é para manifestar a semente da mulher, Cristo formado outra vez em sua igreja, pelo poder da palavra profética que saiu da boca do sétimo anjo. Veja, o anjo de Malaquias 4, veja, veio trazer a palavra para nós como fora com Maria. E agora a igreja verdadeira está crendo nessa palavra. Veja, e Jesus Cristo está sendo formado dentro do seu corpo, que é a igreja. Por isso, nós temos a grande profecia de que a mulher receberia a semente palavra falada. Agora, nós temos uma grande escritura em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, versos 6 e 7, sobre o tempo da restauração de todas as coisas. E os discípulos fizeram uma grande pergunta para o Senhor Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes:
não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, minha ênfase está aqui de que Deus tem estações. Estas estações é o tempo determinado por Deus para que as profecias possam se cumprir. Veja, e nós não podemos apressar nem retardar o plano de Deus. Veja, primeiro, a Escritura está na Bíblia. Um profeta capta a profecia. Aí temos então a estação, nós temos então a pessoa onde aquela profecia vai se cumprir e temos então a maneira. Veja, o modo operantes, né? O modo operante, como Deus opera, em que modo ele vai operar. Então nós sabemos que a profecia para esse tempo do fim, veja, foi o ministério de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, para trazer o poder da palavra falada, para que a igreja, a verdadeira esposa do Cordeiro, recebesse a semente da mulher, veja, Cristo formado no ventre da igreja. Então tivemos a manifestação de um ministério idêntico ao do Senhor Jesus Cristo, veja, manifestando os mesmos sinais e maravilhas que Jesus manifestou no passado para provar, veja, que não era mais o sistema chamado igreja, não era mais os meios teológicos. Veja, saiu de uma igreja para agora o Filho do Homem, o ministério de Jesus Cristo, operando no meio do seu povo, para manifestar a luz para essa hora, para trazer a semente eleita, para trazer o eleito para esta hora. Então, o irmão Brana, na mensagem, há um homem que pode acender a luz. Quero repetir isso outra vez. No parágrafo 117, ele diz assim: agora, verificou-se que ele era a verdadeira luz, no caso Jesus Cristo. Ele era a luz. Então pergunta o profeta algo importante. Por que sabiam eles que ele era a luz? Veja, como se poderia saber que ele era a luz? Veja, porque a palavra que foi prometida foi manifestada através dele, então ele era a luz dessa palavra falada. Amém. Oh, isso quase me faria um batista pentecostal gritar. Note, pense nisso, disse o profeta. Então, Jesus, ele teve que ser pesado na balança da palavra, veja, para provar que ele era o Messias, de que ele era a semente da mulher. Veja, havia exigências na lei e que deveriam ser cumpridas. Veja, e ele necessitava preencher os requisitos. Caso não fosse assim, toda aquela obra não seria válida. A mesma coisa com Malaquias 4, com Apocalipse 10, 7, com o ministério do Filho do Homem, hoje no meio da igreja. A semente da mulher. Por isso disse o profeta na mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele disse, nós temos a resposta ao diabo. Cristo está ressuscitado e manifestado através do seu corpo, que é a igreja. E ele tem mostrado todos os requisitos que estão na palavra, veja, manifestado para essa hora, porque ele tem feito aqui no tempo do fim as mesmas obras que ele fez quando veio aqui pela primeira vez. Veja, Cristo, a semente da mulher, manifestado através do seu corpo, porque ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis quem? Os crentes, vendo os sinais, veja, as maravilhas, o poder profético, a restauração completa da árvore noiva outra vez, tudo aquilo que foi a igreja original, foi manifestado aqui no tempo do fim, através da igreja verdadeira. Então veja, requisitos que deveriam ser preenchidos para liberar a promessa para a hora. Veja, haveriam muitos Elias, muitos Messias, muitos isso e aquilo.
o mesmo é agora para a noiva. Porque às vezes as pessoas, elas não fazem a análise correta. Elas não olham exatamente o que é o ministério de Jesus Cristo manifestado através do seu profeta. Veja, eles não podem separar o de dentro e o de fora. Eles estão embaraçados com as suas doutrinas denominacionais. Estão embaraçados com o sistema religioso de onde eles saíram. Mas veja, o filho da mulher, a semente, foi produzido de acordo com a profecia. O mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Jesus Cristo, aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem, o sétimo selo, os 7 trovões provaram a verdade da palavra. A ciência provou, a Bíblia provou, a mensagem provou, a igreja provou a verdade disso. Hebreus 4:12. Veja, então são necessárias características para preencher os requisitos. Veja, e Jesus preencheu cada requisito a respeito do Messias. E o ministério do Filho do Homem, aqui no tempo do fim, preencheu cada requisito a respeito do ministério que Deus havia prometido, o ministério do Filho do Homem. Os requisitos. Todos nós sabemos que o ministério do profeta preencheu os mesmos requisitos do ministério de Jesus Cristo, porque a pedra de coroa tinha que ter aqui na terra um ministério idêntico, o outro pedaço do papel do chinês, as metades tinham que se encaixar, tinha que preencher os requisitos para provar que a resplandecente estrela da manhã, anunciando a chegada do sol, surgiu em nosso meio. Então Jesus termina o livro de Apocalipse dizendo: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Veja, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo, no meio do seu povo, fazendo as mesmas obras através do dom profético, do ministério do Filho do Homem, de acordo com a profecia. Irmão, que Deus possa iluminar o teu coração para conhecer a verdade desta palavra. Veja, acenda a luz, parágrafo 51. A era do Lutero foi uma grande era. Ele viu os defeitos da Igreja Católica, ele viu a comunhão, aquele jovem sacerdote viu que aquilo estava errado. Ele disse, não era o corpo literal de Cristo, como a igreja queria que fosse. Era um pedaço de pão que eles tinham abençoado, e ele viu que o vinho não era o sangue literal, mas representava o sangue. E então ele protestou contra aquela coisa, porque a hora daquele tempo tinha chegado. E não importava quantos padres tinham e quantos mais teriam. Deus tomou um homem que podia fazer a luz brilhar. Amém. Ele aceitou justificação pela fé. E ele fez a luz da era luterana brilhar. Depois que aquilo veio, seu tempo passou. O mesmo foi Wesley, o mesmo foi Pentecostes. E aqui no tempo do fim, Malaquias 4 fez a luz da palavra ser manifestada, porque preencheu os mesmos requisitos, as mesmas obras, os mesmos testemunhos, o mesmo ontem e hoje eternamente. A semente da mulher no meio da igreja, Jesus Cristo, a palavra manifestada. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.